Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade esportiva em tempos da pandemia da Covid-19. E é precisamente com uma notícia relacionada com essa pandemia que nós iniciamos o programa, que dá conta de que o governo moçambicano vai relaxar as medidas contidas no estado de emergência e que vai permitir que os atletas dos desportos individuais voltem aos treinos. O secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes, anunciou que o Conselho de Ministros decidiu por relaxar de algumas medidas decretadas no estado de emergência, o que vai permitir que os atletas das modalidades individuais regressem aos treinos. Mendes falava à margem da sua visita à Liga Moçambicana de Futebol e deu conta ainda que o futebol vai ter que esperar por novas medidas. Com efeito, o Conselho de Ministros aprovou o relaxamento de algumas medidas que permitam que os atletas dos desportos individuais possam começar os seus treinos, enquanto a posição para reatar a época futebolística aguarda por uma nova posição, de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Percebeu-se que os atletas de alta competição têm um outro tipo de musculatura que precisa de outro tipo de tratamento. Essa é a razão pela qual se fez esta abertura. Em relação ao Moçambola, se porventura até o final do estado de emergência o nível baixar para o nível 3, para o nível 2, caberá à direção do Moçambola, juntamente com a Federação e com os seus parceiros, decidirem se avançam para o Moçambola à porta fechada ou se preferem esperar um bocadinho mais para fazerem provavelmente uma Moçambola inclusiva, até porque, de acordo com os estudos da OMS, o pico de contaminação em África, particularmente no nosso país, vai acontecer daqui a um mês e meio. O presidente da Liga Moçambicana de Futebol referiu que, perante as incertezas relacionadas com a data da retoma da atividade de futebol, duas saídas se colocam na mesa em relação à data do pontapé de saída do Moçambola, nomeadamente a mudança da época competitiva do futebol nacional ou a extensão da temporada 2020, através de um pedido específico a ser submetido à FMF. Naturalmente que os prazos da época 2020 começam a escassear, o que vai implicar naturalmente que neste momento, se até 31 de maio, até o final deste mês, não tivermos o relaxamento que nos possibilita iniciar o nosso campeonato nacional, não nos restará nada que solicitar à Federação Moçambicana de Futebol. Portanto, o prolongamento da época desportiva de 2020. Sabemos que, por outro lado, há uma expectativa de alteração da época desportiva, mas isso tem os seus passos que devem ser dados pela própria Federação Moçambicana de Futebol. O que a Liga vai fazer é solicitar, portanto, prolongamento da época de 2020, porque naturalmente poderemos terminar esta época só em 2021. E vamos ver até quando nós podemos iniciar o nosso campeonato nacional. Mas há que pensar também num aspecto pessimista, em que se nós não tivermos o relaxamento por tivermos mais outras medidas por mais 2 ou 3 meses, significa que num cenário pessimista podemos não termos o campeonato para esta época, porque se nós começarmos o campeonato no mês de setembro ou outubro, significa que iríamos terminar o campeonato de 2020. Todos estes cenários estão dependentes da avaliação e anúncio que será tornado público nos próximos dias pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. A Liga Moçambicana de Futebol necessita urgentemente de encontrar novas instalações. Esta é a conclusão saída da visita do Secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, à sede desta que é a organização responsável pelo Moçambola. A entrada da sede da Liga Moçambicana de Futebol, Gilberto Mendes e Ananias Coana, presidente da Liga Moçambicana de Futebol, observaram as medidas básicas de prevenção da pandemia da Covid-19, desinfetando as mãos, mas o espaço era de todo pequeno para se observar as medidas de distanciamento de 1,5 metros. Aliás, foi tendo em conta esses aspectos que a primeira conclusão do secretário de Estado do Desporto está relacionada com a necessidade urgente de a Liga Moçambicana de Futebol encontrar instalações novas para o seu funcionamento. Primeiro, dar os parabéns à Liga, porque está a fazer omeletes sem ovos.
as condições em que a Liga está a trabalhar são muito apertadas. A prova disso é a maneira como a gente está a tentar organizar aqui dentro desta pequena conversa que estamos a ter. Uma das questões que nós abordamos logo no princípio foi a necessidade urgente de a Liga encontrar instalações novas. Instalações que lhe confiram a dignidade que tem, que lhe confiram a personalidade de ter uma marca como o Moçambola, que é uma das maiores marcas que o país tem, e que a partir daí possa ir buscar as parcerias necessárias para fazer a prova com todo o glamour, todo o vigor que é necessário. Portanto, achamos que estão a fazer um trabalho muito bom para as condições que têm. Em relação à possibilidade de mudança de instalações, o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana, revelou que é um desejo já antigo e foram efetuados contactos junto de várias entidades, o que até aqui ainda não resultou. Nós estamos a funcionar aqui desde que a Liga foi constituída e sempre procuramos encontrar outras alternativas de instalações, não só para a parte administrativa, mas também para os órgãos sociais, quer o Conselho de Disciplina e quer os outros órgãos que precisam ter gabinetes próprios para poderem realizar os seus trabalhos com dignamente. Nós procuramos sempre, mesmo através de espaço ao nível do nosso município de Maputo, mas infelizmente ainda não conseguimos. E agora a estratégia é ver se nós podemos continuar com o Estado e assim como a própria Federação Moçambicana de Futebol, para que em conjunto possamos encontrar uma solução de termos umas instalações ao nível da dimensão daquilo que é a nossa Liga Moçambicana de Futebol. A recordar que na segunda-feira, Gilberto Mendes visitou a sede da Federação Moçambicana de Voleibol, localizada no Estádio Nacional do Zimpeto. A Federação Moçambicana de Tênis já tem parte do valor necessário para edificar 11 cortes que estarão situados no Estádio Nacional do Zimpeto. A Federação Moçambicana de Tênis já tem parte dos fundos para a construção de 11 cortes, campos para a prática da modalidade, infraestruturas que serão erguidas no espaço contíguo ao Estádio Nacional do Zimpeto, num projeto em parceria com o Fundo de Promoção Desportiva. Na ocasião, Jonas Alberto revelou que a FMT tem já disponíveis $20 mil norte-americanos, valor doado pela Federação Internacional de Tênis e que faz parte da primeira tranche para a execução do projeto. Refira-se que a pandemia da Covid-19 também obrigou a alteração do calendário desportivo do tênis, com o torneio internacional Future a passar de junho para novembro próximo. Claro, os eventos internacionais que tínhamos programado para este ano ficaram todos adiados. Estamos à espera que se decida se vamos conseguir enquadrá-los no segundo semestre do ano. Ainda está em discussão por parte da TEF, mas estamos a discutir muito ativamente com eles nesse sentido. Gilberto Mendes elogiou o trabalho que está a ser efetuado pela jovem direção da Federação Moçambicana de Tênis e encorajou para que esta modalidade faça parte do movimento olímpico. Vê-se pela envolvente toda que está aqui, os cortes estão muito bem cuidados, o clube de tênis está a cuidar muito bem do património que tem, cresceu, tem bancadas novas, 6 cortes aqui, com um projeto para mais 10 campos no Complexo do Zimpeto. Portanto, é uma federação que está a olhar para o futuro. O Centro Nacional de Tênis vai ser edificado numa área de 2 hectares e poderá arrancar no princípio do mês de junho próximo. Isso depois dos acertos burocráticos com a Secretaria de Estado do Desporto e o Conselho Autárquico da cidade de Maputo. O Ferroviário de Maputo viu reduzida a dotação financeira que é feita pelo seu patrono, os Caminhos de Ferro de Moçambique. O facto foi revelado em entrevista pelo presidente desta coletividade, Teodomiro Ângelo, que também disse ser favorável à mudança de época. Vamos acompanhar. Sr. Presidente, estamos perante esta pandemia da Covid-19. O Ferroviário adotou medidas como, por exemplo, o corte dos salários em 50%. Como é que o Ferroviário está a encarar este momento todo, tendo em conta esta pandemia, que ainda não tem data limite no que diz respeito à suspensão da atividade esportiva? É um momento difícil. É um momento difícil para todos. Difícil primeiro para o atleta, difícil para as equipes técnicas.
é difícil para a direção. Portanto, o que nós temos feito é procurar preservar os contratos que nós temos com as nossas equipas, com os nossos atletas, com os nossos técnicos. 50% é aquilo que foi possível encontrar nas solicitações feitas para cobrir aquilo que são os custos com os salários. Portanto, é o melhor que nós conseguimos. E como é que vê esta possibilidade da época ser alterada por conta desta extensão do período do estado de emergência? Qual é a opinião do Ferroviário? São favoráveis à mudança de época? Bem, nós somos favoráveis. Há coisas que vêm a calhar bem, não é? Há coisas que vêm a calhar bem. Nós temos visto o histórico de futebol em particular. Vem sincronizar aquilo que são. O nosso calendário fica sincronizado com os calendários de outros clubes, com os quais, quando há a possibilidade de estar no CAN, por exemplo, nós estamos em situação desfavorável. Estamos com pouco ritmo, à altura em que decorrem. Portanto, nós vamos ficar sincronizados. Sim. O presidente desta África de Chimoio apresentou os projetos de revitalização do clube ao secretário de Estado do Desporto. Vamos ver como é que foi esse momento. O Grupo Desportivo Recreativo Teste África de Chimoio, representado pelo seu presidente Joaquim Quinito Todo, apresentou as suas iniciativas para revitalizar o clube ao secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes, numa audiência que teve lugar no início da tarde desta quinta-feira na capital do país. Na ocasião, Quinito Todo apresentou o projeto Sócio 1000 aqui e acolá, o disco contendo músicas dedicadas ao clube, o livro que vai contar a história da coletividade que foi o primeiro campeão nacional de futebol em 1976. E o projeto Sócio 1000 hoje temos 205 que pagam cota, e se não fosse esta pandemia, acredito que já teríamos atingido o Sócio 1000. Mas estamos a fazer um trabalho extremamente bom, estamos a trabalhar na base, estamos a fazer diferença diferente em como trazer os sócios para os clubes. Normalmente as pessoas dizem que nós pagamos cotas e não sabemos o nosso dinheiro para onde vai. O que é que fizemos foi, cada final do mês, lançarmos o balancete no clube, balancete do que temos, de como o dinheiro está sendo usado, para poder dizer que hoje o Teste África de Chimoio tem o sistema de rega melhorado. Já não irá nas segundas voltas ficar o campo careca, porque temos hoje, graças à vossa cota que investimos na reabilitação, estamos a reabilitar o campo e o relevado, tiramos a erva daninha, está com uma relva espetacular. Na ocasião, a embaixadora do Teste África, Maltide Conjo, ofereceu ao secretário de Estado do Desporto diverso material de merchandising do clube, nomeadamente camisetas, chávenas, bonés, esferográficas e cadernos, produtos estes que estarão à disposição dos sócios, adeptos e simpatizantes do clube da capital de Manica. A cultura não é só a música, então agora estou a abraçar este projeto também, que é o desporto. E sendo assim, esta África é de Chimoio e eu sou de Chimoio. Eu nasci na cidade de Chimoio e sinto-me filha deste clube. Então estou aqui para apoiar em tudo aquilo que for necessário, e como embaixadora de responsabilidade social, vamos tentar pedir apoio em várias empresas para ver o que a gente pode fazer também
de Teste África. O secretário de Estado do Desporto destacou o trabalho que está sendo feito para resgatar este clube, dando conta que o trabalho que está a fazer o presidente Kenito Todo é de assinalar e deveria ser seguido por clubes da capital do país que têm uma maior exposição. Temos reparado com muita satisfação que a nova direção do Teste África de Chimoio imprimiu uma nova dinâmica, também é exemplar, de um clube que praticamente tinha deixado de existir em termos de aparição pública. Hoje em dia o Teste África é uma marca valorizada, é uma marca que todos nós conhecemos e que todos os dias nos surpreende com um produto novo. Então, começou como se fosse uma caminhada no deserto e hoje pode-se afirmar claramente que provavelmente está referenciado como um dos clubes mais populares que o país tem em termos de trabalho de imagem, trabalho de marketing e de trabalho dentro da sua própria estrutura. O presidente do Teste África disse na ocasião que da Secretaria de Estado do Desporto espera um apoio para a reabilitação do campo para jogos de salão, para a equipa de basquetebol e dos campos anexos para a criação do centro de alto rendimento, permitindo a formação de crianças daquela região do país. E é tudo quanto tínhamos levado para si nesta edição do Magazine Lance MC. Reiteramos a mensagem de prevenção da pandemia da Covid-19. Mantenha o distanciamento social de 1,5 metro. Fique em casa caso não tenha algo de importantíssimo por fazer. Use sempre a máscara sempre que estiver fora de casa. E até a próxima.